A manhã de 27 de março de 2025 ficará marcada na história como o fim de uma era. Às 3h46, horário de Roma, a Santa Sé confirmou o que era um boato difundido há horas. O Papa Francisco havia morrido na Domus Sanctae Marthae, sua residência no Vaticano. Ele tinha 88 anos. Em meio a um mundo fragmentado pela guerra, tensões ideológicas e um catolicismo cada vez mais dividido, o último suspiro do pontífice argentino foi muito mais do que uma notícia. Foi um terremoto espiritual e geopolítico. Durante as primeiras horas, os sinos de São Pedro tocaram solenemente. A praça, ainda escura e úmida por uma chuva fina, começou a receber os fiéis. Muitos choraram silenciosamente, alguns rezaram o terço e outros simplesmente olharam fixamente para a cúpula de Michelangelo. Foi o fim do primeiro Papa jesuíta, do primeiro pontífice latino-americano, do pastor que tentou humanizar a Cúria e que por isso acumulou inimigos dentro e fora dos muros sagrados. Francisco, nascido Jorge Mário Bergoglio, será lembrado como um reformador tenaz. Desde sua eleição em 2013, ele insiste em uma igreja mais próxima dos pobres, menos burocrática e mais misericordiosa. Sua encíclica, Laudato Si, assumiu uma posição ecológica firme. Ele abriu espaços de diálogo com setores anteriormente marginalizados e enfrentou corajosamente escândalos de abuso clerical. Mas cada gesto provocava resistência. Alguns o viam como o último Papa do Concílio Vaticano II, outros como o traidor da tradição. Sua morte, naquele contexto, não curou as feridas, aprofundou-as. O assento foi formalmente declarado vago. Ao amanhecer, o cardeal camerlengo Kevin Farrell procedeu ao rito de reconhecimento do corpo, selando os aposentos papais e emitindo o certificado autorizando a convocação do conclave. Paralelamente, delegações diplomáticas começaram a chegar a Roma. Chefes de Estado, monarcas, presidentes, embaixadores, todos entendiam que a sucessão papal não era apenas um evento religioso, mas um ato político global de primeira ordem. O funeral estava marcado para 2 de abril. Durante esses dias, o corpo de Francisco foi velado na Basílica de São Pedro, onde mais de 2 milhões de pessoas compareceram para prestar suas homenagens. Diferentemente de seus antecessores, o Papa argentino havia solicitado um enterro simples. Ele rejeitou o sarcófago de mármore e optou por um túmulo subterrâneo, ao lado de João 23, um símbolo do adornamento da igreja. Entretanto, a atmosfera em torno do Vaticano não era de unidade, mas sim de tensão contida. Dentro do Colégio dos Cardeais, o luto deu lugar à estratégia. A morte de Francisco deixou um mapa eclesiástico dividido em pelo menos 3 grandes blocos: os reformadores, que buscam continuar seu legado de abertura; os tradicionalistas, que pedem um retorno à liturgia e à moral pré-conciliares; e um grupo centrista e pragmático que flutua de acordo com as circunstâncias. Com 135 cardeais eleitores de mais de 80 países, o cenário estava montado para um conclave complexo e potencialmente longo. Alguns observadores do Vaticano, como o analista veterano Marco Politi, alertaram desde o primeiro dia: este não será um conclave de continuidade. Será um campo de batalha teológico, cultural e geopolítico. As palavras não foram exageradas. O clima global teve uma forte influência. Guerras no Oriente Médio, a escalada entre China e Ocidente, o colapso moral de alguns setores do clero e uma juventude católica desorientada formaram o pano de fundo para uma eleição crucial. Enquanto isso, na periferia do poder, outros movimentos se agitavam. Grupos ultraconservadores começaram a circular panfletos digitais pedindo um Papa de ferro. Nas redes sociais, a hashtag #UltraPapa Tradicionalista viralizou. Em contraste, setores progressistas, especialmente na América Latina, África e partes da Ásia, promoveram figuras próximas ao espírito de Francisco, como o cardeal Tagle e o cardeal Ambongo. Em Roma, havia uma atmosfera pesada, quase pré-guerra. O mundo estava esperando. Os olhos estavam fixos na chaminé da Capela Sistina, ainda apagada. Os rumores se multiplicaram.
A mídia falou de uma guerra fria entre cardeais. Alguns até mencionaram a possibilidade de um cisma se um candidato radical assumisse o comando da Igreja. A Santa Sé, fiel ao seu estilo, permaneceu em silêncio. A morte de Francisco não foi apenas a morte de um papa, foi o fim de uma era e o início de uma incerteza histórica. Nos dias que se seguiram, enquanto Roma estava coberta de crepes e multidões, a Igreja Católica se preparou para uma batalha sem precedentes. Em 5 de abril de 2025, as portas da Capela Sistina se fecharam com o estrondo de séculos de tradição. Era o início do conclave, a cerimônia mais sagrada e secreta do Vaticano. Naquele dia, sob os afrescos de Michelangelo, 135 cardeais de todos os cantos do mundo se reuniram para eleger o sucessor de Francisco. Mas além do ritual e da oração, a tensão era palpável. Roma havia se tornado um epicentro de especulação. Jornalistas lotaram as ruas, redes de televisão transmitiram ao vivo e helicópteros sobrevoaram o menor estado do mundo, todos focados em uma pergunta: quem será o próximo Papa? As paredes da Capela Sistina são impenetráveis aos olhos do mundo exterior. Sob juramento solene, os cardeais eleitores se comprometeram a manter sigilo absoluto quanto às deliberações. Porém, fora de seus muros, as manobras já haviam começado muito antes do conclave. Em reuniões informais conhecidas como congregações gerais, os cardeais descreveram o estado crítico da Igreja, uma instituição ferida por escândalos, corroída pela perda de fiéis no Ocidente e pressionada por forças políticas, tecnológicas e sociais que avançavam com velocidade implacável. Os bloqueios eram óbvios. Por um lado, os seguidores do pensamento de Francisco buscavam um papa capaz de consolidar as reformas que ele havia iniciado: descentralização do poder, maior envolvimento das mulheres e abertura pastoral aos excluídos. Por outro lado, os chamados guardiões da ortodoxia denunciaram que o pontificado anterior havia semeado confusão doutrinária, enfraquecendo a identidade católica diante do relativismo moderno. Entre os dois extremos, um setor moderado tentava construir pontes, embora nem todos quisessem atravessá-las. Os nomes circularam como fogo em campo seco. O cardeal Matteo Zani, italiano, jovem e conservador, era o favorito entre os tradicionalistas. Representou o retorno a uma igreja mais disciplinada, estruturada e vertical. Em contraste, o cardeal filipino Luiz Antônio Tagle, próximo de Francisco, era visto como o herdeiro natural da linha reformista. Carismático, humilde e com forte apoio na Ásia e na África, sua imagem incomodava os setores mais conservadores. O nome do africano Dieudonné Nzapalainga, arcebispo de Bangui, símbolo de reconciliação e coragem em meio aos conflitos tribais, também surgiu. Sua possível eleição seria um ponto de virada histórico e político de enorme magnitude. Nas primeiras votações, como de costume, não houve resultados conclusivos. As cédulas eram escritas à mão e colocadas em um cálice de ouro. Cada nome pronunciado pelo cardeal escrutinador ressoava como um eco do Espírito Santo, ou de estratégias humanas. Fumaça preta subiu ao céu por vários dias, um sinal de desacordo. Fora da Capela Sistina, as expectativas cresciam. Todas as noites, a Praça de São Pedro ficava cheia de fiéis, turistas, curiosos e a mídia, todos aguardando a lendária fumaça branca. Mas dentro da capela, a harmonia era frágil. Os discursos foram intensos. Alguns cardeais, especialmente os europeus, temiam que a eleição de um Papa do Sul global pudesse aprofundar as divisões culturais dentro do clero. Outros viram nessa possibilidade uma oportunidade de renovação real. Os debates eram teológicos, mas também estratégicos. Alguns falaram sobre liturgia, outros de geopolítica, alguns de doutrina moral, outros sobre redes sociais, inteligência artificial, mudanças climáticas e pobreza. Nunca antes a Igreja enfrentou uma gama tão vasta de desafios. O Camerlengo, juntamente com 3 assistentes selecionados aleatoriamente, ficou responsável pela logística. A segurança era extrema.
Dispositivos bloquearam qualquer sinal eletrônico. Os cardeais dormiam na Casa Santa Marta, mas sob rigorosa vigilância. Eles não podiam ter contato com o mundo exterior. O isolamento tinha um propósito espiritual, mas também político: evitar pressões, vazamentos ou escândalos. Enquanto isso, todos os tipos de teorias circulavam no Vaticano. Alguns acreditavam que o próximo Papa não viria do colégio habitual. Falou-se até de um papabile das catacumbas, um cardeal pouco conhecido que, em meio à erosão dos favoritos, poderia emergir como uma opção de consenso. O precedente, de Karol Wojtyła, eleito em 1978 pela Polônia, passou despercebido e foi frequentemente citado. Poderia algo semelhante acontecer? No meio do conclave, tensões mais sombrias também surgiram. Alguns cardeais denunciaram pressões sutis, boatos de chantagens e dossiês secretos preparados por setores internos para desacreditar certos candidatos começaram a vazar discretamente. O Vaticano, acostumado ao mistério, também era um terreno de intriga e poder. As antigas lutas entre jesuítas e membros do Opus Dei, entre diplomatas e doutrinários, pareciam reviver em todos os cantos do Palácio Apostólico. E enquanto o mundo esperava pela fumaça branca, um fato perturbador passou quase despercebido. Pela primeira vez em séculos não havia nenhum Papa emérito vivo. Desde a renúncia de Bento XVI em 2013, a Igreja conviveu com 2 papas. Agora, com a morte de Francisco, a solidão do trono de Pedro retornou. E essa solidão parecia anunciar não apenas uma escolha, mas um julgamento sobre a própria alma do catolicismo contemporâneo. No terceiro dia do conclave, depois de 6 votos já terem sido emitidos sem consenso, a atmosfera dentro da Capela Sistina começou a mudar. O que a princípio parecia um exercício espiritual e democrático, revestido de solenidade, começou a se assemelhar a uma sutil dança de poder, alianças e silêncios estratégicos. Os principais candidatos, desgastados pelas divisões, começaram a perder força. Foi então que surgiu um nome que até então só era sussurrado nos corredores do Vaticano: o cardeal Silvano Altieri. Nascido em Turim, Itália, Altieri era um homem reservado, pouco chegado a câmeras e sem perfil na mídia. Seu currículo, no entanto, era impecável. Doutor em teologia, diplomata de carreira na Secretaria de Estado, ex-núncio na Síria e profundo conhecedor dos ritos orientais e do islamismo. Ele vivenciou guerras, perseguições e acordos secretos em primeira mão. Ele tinha amigos em todos os continentes, inimigos nos lugares certos e uma aura de mistério que o fazia ser elogiado e temido em igual medida. No primeiro turno, Altieri recebeu apenas 1 ou 2 votos, interpretados mais como um gesto simbólico do que como uma opção real. Mas depois da 6ª votação, seu nome começou a ser repetido com mais frequência. Ele não era um favorito, não fazia parte de nenhum bloco definido, e isso fazia dele, paradoxalmente, um ponto de convergência. Alguns cardeais, frustrados com o impasse entre conservadores e progressistas, viram nele uma solução inesperada, uma figura neutra que poderia acalmar a tempestade interna sem ceder a nenhum dos extremos. O que poucos sabiam, ou preferiam, não falar em voz alta, era que Altieri tinha conexões profundas com antigos círculos de poder dentro do Vaticano. Ele foi secretário particular do cardeal Ratzinger, na década de 1990, membro da Congregação para a Doutrina da Fé e discretamente ligado ao chamado Grupo dos 12, um grupo informal de prelados que trabalhavam para proteger a tradição e a identidade doutrinária da Igreja em meio a reformas. Altieri não se opôs abertamente a Francisco, mas também não comemorou suas decisões. Seu silêncio o tornou opaco e sua opacidade valiosa. Na tarde do terceiro dia, durante o 7º escrutínio, Altieri recebeu 27 votos. O murmúrio entre os cardeais era inevitável. Alguns se entreolharam com surpresa, outros com desconfiança. Quem estava operando por trás dessa ascensão? Que acordos estavam sendo feitos longe dos olhos do público? Fora do conclave, as suspeitas aumentaram. Um conhecido jornalista italiano, próximo de fontes do Vaticano,
publicou uma coluna sugerindo que os serviços de inteligência de pelo menos 3 países estavam monitorando de perto a eleição, temendo que um papa tradicionalista pudesse perturbar o equilíbrio diplomático alcançado por Francisco. Enquanto isso, o Vaticano negou qualquer interferência estrangeira. Mas as escutas e vazamentos foram impossíveis de evitar. Não foi apenas uma escolha espiritual, foi também uma batalha geopolítica. Alguns prelados africanos, perplexos com a popularidade repentina de Altieri, começaram a se reunir privadamente. Eles se perguntavam se estavam sendo manipulados por interesses europeus que buscavam manter o controle histórico da Cúria. Enquanto isso, os cardeais latino-americanos, ainda divididos, observavam cautelosamente, procurando sinais de que Altieri pudesse se inclinar para a justiça social e as lutas do Sul global. Mas o italiano não prometeu nada. Ele ouviu, assentiu e foi embora. Na 8ª votação, seu número havia subido para 43. Agora era inegável. O cardeal Altieri havia se tornado um sério candidato. Alguns o chamavam de candidato do espírito santo. Outros, mais cínicos, disseram que ele era o candidato sombra. Na pequena sala de jantar da Domus Sanctae Martae, onde os cardeais almoçavam durante os dias do conclave, histórias perturbadoras sobre seu passado começaram a circular. Um prelado latino-americano lembrou que Altieri esteve presente na assinatura de um acordo secreto com a China sobre a nomeação de bispos. Outro disse que ouviu dizer que ele mantinha uma biblioteca particular de textos proibidos. Houve até rumores de que ele teria sido consultor de uma ordem religiosa dissolvida devido a um escândalo, embora ele nunca tenha sido diretamente implicado. Mas talvez o mais perturbador fosse seu silêncio. Enquanto outros cardeais faziam discursos apaixonados durante as congregações, Altieri mal intervinha. Seu estilo era ouvir, observar e agir no momento certo. Essa habilidade fez dele um enigma. Ele era um homem de oração ou um calculista, uma ponte ou um muro. Na noite do 3º dia, uma nova votação estava em andamento. Lá fora, a praça ainda estava lotada e câmeras apontavam para o teto da Capela Sistina, como se o destino do mundo dependesse disso. Lá dentro das paredes secretas, um homem sem rosto na mídia, sem campanha pública e sem ambição visível, aproximava-se lentamente do trono mais poderoso do cristianismo. E ninguém sabia ao certo se devia comemorar ou temer. A aurora do 4º dia do conclave caiu sobre Roma como um manto espesso, com uma chuva persistente que encharcou a cidade e silenciou os sinos. Dentro dos muros do Vaticano, porém, não havia silêncio. Houve rumores, havia medo e havia urgência. Após a votação surpreendente que colocou o cardeal Silvano Altieri como o favorito emergente, vários blocos dentro do Colégio dos Cardeais começaram a se mover em segredo, não por entusiasmo, mas por necessidade. Alguns temiam que o avanço de Altieri não fosse um simples fenômeno de consenso, mas o resultado de uma estratégia cuidadosamente orquestrada, enraizada não na espiritualidade, mas nas profundezas ocultas do poder eclesiástico. Os cardeais mais jovens, aqueles treinados na era de Francisco, expressaram privadamente sua preocupação. "Não sabemos quem realmente o apoia", disse um arcebispo canadense. "Ele não fala, ele só escuta, e atrás dele, as sombras." Essa frase seria repetida nos corredores da Domus Sanctae Martae como um eco sombrio. As sombras. Sempre as sombras, às 5h45. Uma reunião informal foi realizada em uma pequena sala privada, longe dos olhos dos guardas suíços. 8 cardeais participaram. 2 latino-americanos, um africano, um asiático e 4 reformadores europeus. Eles se sentaram ao redor de uma mesa redonda sem batinas, apenas com mantos e rosários. O cardeal Oliveira do Brasil foi o primeiro a falar. "Se Altieri for eleito amanhã, haverá uma mudança de rumo. Não será visível a princípio, mas sentiremos isso no sangue da Igreja. Não estamos falando apenas de teologia, nós falamos sobre poder, de pactos, de forças que não são expostas ao público. Você está sugerindo que ele não é um homem de fé?"
Perguntou o cardeal Nguyen do Vietnã, com uma mistura de ceticismo e alarme. Eu digo que sua fé está subordinada a algo maior, respondeu Oliveira. E esse algo não responde ao Evangelho, mas a uma estrutura paralela, que sobreviveu a papas, escândalos, guerras e reformas. Eles eram chamados de a Loja Branca, décadas atrás. Outros os conheciam como o Círculo dos Silenciosos. A atmosfera na sala ficou pesada. Nenhum deles podia afirmar com certeza que tal grupo existia, mas todos tinham ouvido falar dele. Dizia-se que eles operavam em nome da preservação absoluta da Igreja, dispostos a sacrificar qualquer coisa, dogmas, pessoas, papas, para garantir sua continuidade. Uma casta dentro de uma casta, invisível, intocável. Um dos cardeais, europeus, um antigo conhecedor dos arquivos secretos do Vaticano, falou em voz baixa. Altieri foi discípulo de Pio Egídio, o bispo exilado na década de 1990 por seu relacionamento com os Cavaleiros do Trono. Essa ordem foi dissolvida, sim, mas nunca revogada. Eles simplesmente recuaram. Eles se disfarçavam de conselheiros, arquivistas, teólogos e até confessores. Silvano foi moldado por eles. Não se deixe enganar. Você não está sozinho. O que se seguiu foi um pacto, não formal, não assinado. Um pacto verbal, selado com olhares, suspiros e o peso do medo. Eles não permitiriam que Altieri chegasse ao trono de Pedro sem resistência. Eles sabiam que não tinham a maioria, mas ainda mantinham influência entre os cardeais da África e da Ásia, que, embora tradicionalistas, desconfiavam da hegemonia romana. Eles decidiram formar uma aliança silenciosa, uma contraofensiva. Eles conversavam discretamente com outros prelados, tentando encontrar um candidato alternativo, um candidato com autoridade moral, mesmo que lhe faltasse influência política. A eleição não era mais apenas um processo espiritual. Tornou-se uma luta contra o que eles consideravam uma possessão interna, uma infiltração. Mas o tempo era limitado. Às 10h, teve início o 9º turno da votação. E aí aconteceu algo inesperado. Altieri não só manteve seus votos, como os aumentou para 56. A fumaça ainda estava preta, mas a mensagem era clara. Metade do colégio estava pronta para consagrá-lo como Papa. Faltavam apenas mais 9 votos. Câmeras de televisão na Praça de São Pedro capturaram rostos tensos, guarda-chuvas trêmulos e murmúrios em dezenas de idiomas. Os jornalistas especularam. Alguns disseram que o novo Papa seria italiano, outros que seria conservador. Ninguém sabia que, na realidade, eles estavam diante de algo muito mais perigoso. Um plano de restauração total. Ao cair da noite, um cardeal africano, o arcebispo Malachi Obazi, recebeu uma visita inesperada em seu quarto. Um envelope sem remetente. No interior, um manuscrito antigo, em latim, com selos papais. Era um documento do século XIX, classificado como não divulgável, que alertava sobre uma seita interna dentro da Santa Sé, dedicada a manipular as eleições papais para estabelecer um poder paralelo. O texto mencionava símbolos que correspondiam aos usados por Altieri em seu anel episcopal. Obazi, consternado, guardou o envelope e no dia seguinte mudou seu voto. O que ninguém sabia era que o documento era autêntico, mas seu vazamento também o era. Não foi coincidência. Fazia parte do jogo, parte da guerra secreta que foi travada nos corredores mais sagrados do cristianismo. E a fumaça branca, se viesse, não seria necessariamente um símbolo de paz. O amanhecer do 5º dia do conclave foi diferente. As nuvens se abriram ligeiramente sobre Roma, e uma luz suave banhou a cúpula de São Pedro. Parecia um sinal de esperança. Mas dentro do Vaticano, a atmosfera era densa, quase irrespirável. Cada cardeal acordou com a certeza de que esse dia seria decisivo. Alguns tomaram café da manhã em silêncio. Outros murmuravam entre si, planejando seus movimentos finais. A tensão era palpável. Boatos sobre Silvano Altieri começaram a circular, embora sem nomes, sem fontes, apenas dicas. E isso foi o suficiente para semear dúvidas em vários indecisos. Às 9h30,
Os cardeais entraram na Capela Sistina para a 10ª votação. As paredes cobertas pelo juízo final de Michelangelo pareciam observá-los, julgá-los. Um por um, eles depositaram seus votos nas urnas. O clima era solene, mas entre os olhares trocavam-se mensagens ocultas. Alianças, suspeitas, traições. A contagem regressiva começou. Silvano Altieri, 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 Cardeal Rossi, Obasi, Altieri, Altieri. O número aumentou como uma maré incontrolável. Quando chegou a 58, um pequeno suspiro coletivo foi ouvido. Faltavam apenas 7 votos, e então algo inesperado aconteceu. Altieri, Rossi, Rossi, Obasi, Nguyen, Oliveira. O impulso parou. A maré estava baixando. No total, Altieri recebeu 61 votos, apenas 4 a menos do que os votos necessários para uma maioria de 2/3. A Capela Sistina ficou em silêncio enquanto fumaça preta subia da chaminé. Um suspiro de alívio ou de medo contido. Essa falha momentânea desencadeou reações imediatas. Altieri retirou-se para seu quarto sem falar com ninguém. Ele fechou a porta e ficou na escuridão em frente a um crucifixo antigo. Ninguém sabia o que ele estava pensando. Alguns disseram que ele rezou. Outros, que ele se comunicava com seu próprio povo. Enquanto isso, os cardeais contrários à sua eleição intensificaram sua estratégia. O cardeal Oliveira, com a ajuda do africano Obasi e do vietnamita Nguyen, organizou uma reunião urgente na antiga sacristia. Lá, eles propuseram um nome alternativo: Cardeal Lorenzo Rossi, um teólogo italiano moderado, respeitado, mas sem ambições óbvias. Não precisamos de um líder forte, disse Oliveira. Precisamos de uma pura, um que não faz parte deste jogo, que ele não tem compromissos com lojas ou interesses geopolíticos. Rossi está muito fraco, disse Nguyen. É justamente por isso que ele é incorruptível, respondeu Obasi. Eles decidiram agir rapidamente. Eles falaram com cardeais asiáticos, alemães e argentinos. Foi-lhes mostrada uma pasta de evidências. Documentos, registros, uma fotografia antiga, mostrando Altieri ao lado de um grupo de clérigos excomungados por práticas ocultas. Era uma imagem borrada, mas o suficiente para ser perturbadora. O que eles não sabiam era que a pasta havia sido colocada ali por outra pessoa. Não para eles. Alguém nas profundezas do arquivo secreto autorizou o vazamento. Alguém jogando um jogo muito mais antigo e perigoso. Às 16h, foi convocada uma votação extraordinária. Foi incomum, mas não inédito. A atmosfera estava carregada. O próprio Altieri parecia pálido, embora impassível. Seu rosto era uma máscara perfeita. Pessoas próximas a ele disseram que seus olhos pareciam vidro, vazio. Como se eu já soubesse o resultado. A votação começou em completo. Silêncio. Alguns tremeram enquanto escreviam o nome. Outros olhavam para o teto como se buscassem permissão divina. A contagem foi surpreendente. Rossi, 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 Altieri, Altieri, Rossi, Rossi, Obasi, Rossi. A onda mudou de direção. Quando a votação terminou, Lorenzo Rossi havia recebido 73 votos. Fumaça branca começou a subir. A multidão na Praça de São Pedro explodiu em aplausos. Os sinos tocaram. Veículos de comunicação do mundo todo interromperam sua programação. Habemus Papam. Mas dentro do Vaticano a celebração foi discreta. Altieri não compareceu à sacada. Ele permaneceu em seu quarto, onde um atendente jurou tê-lo ouvido resmungar em uma língua desconhecida, com uma voz que não parecia ser a sua. Quando o cardeal Lorenzo Rossi apareceu perante o mundo sob o nome de Pio XIII, muitos acreditaram que uma nova era de paz começaria. Mas nas sombras alguém sussurrou. A guerra apenas começou. A noite caiu sobre Roma, como um pesado sudário. Embora os sinos continuassem a tocar nas ruas e as pessoas celebrassem o novo pontificado de Pio XIII, dentro do Vaticano o ar era diferente. As lâmpadas queimavam com uma luz fraca.
e o eco dos passos no mármore ressoava, como se o edifício estivesse respirando. O novo Papa, Lorenzo Rossi, não dormiu naquela noite. Sozinho em seus aposentos, ele contemplava a batina branca estendida sobre a cama. Suas mãos tremiam. Ele aceitou o cargo com humildade, mas não com alegria. Sentiu o peso de algo que não entendia completamente. Um fardo que não vinha do povo nem de Deus, mas do que estava por trás dos muros dourados da Santa Sé. Pouco depois da meia-noite, um envelope sem endereço de retorno foi colocado por baixo da porta dela. Rossi abriu-a com cautela. Dentro, havia uma única folha de papel com uma frase escrita à mão. Se você deseja saber a verdade, desça até o arquivo amaldiçoado. Entrada pela cripta de Inocêncio 8. Eu sabia o que era o arquivo amaldiçoado. Não apareceu nos mapas oficiais do Vaticano. Nem sequer foi classificado sob o nome de arquivo secreto. Era algo mais antigo, mais sombrio. Um lugar selado por papas anteriores, guardado por juramentos de silêncio e sangue. Um local que, segundo lendas internas, deveria ser visitado apenas pelo Sumo Pontífice. E apenas uma vez. Rossi não hesitou. Ele convocou seu secretário pessoal, Monsenhor Gabriele Ferri, um padre jovem, mas de confiança. Você sabe o que há sob a cripta de Inocêncio 8? Perguntou o Papa. Ferri empalideceu. Ouvi isso em sussurros, Santidade. Os jesuítas chamam-lhe o ventre da serpente. Então prepare-se. Nós vamos descer. Guiados apenas por uma lanterna antiga, eles seguiram pelas passagens que levavam à cripta. O Vaticano tinha corredores desconhecidos até mesmo para seus mais altos funcionários. Por uma porta escondida sob um mosaico, eles desceram uma escada circular de pedra úmida que parecia não ter fim. O silêncio ficava mais denso a cada passo. Finalmente, eles chegaram a um portão de ferro forjado com o símbolo do Vaticano, de cabeça para baixo. Duas chaves cruzadas mais apontando para baixo. O Papa colocou a mão sobre o centro do símbolo. Um mecanismo antigo foi ativado e a porta se abriu com um gemido centenário. O arquivo amaldiçoado era uma sala sem janelas, cheia de prateleiras cobertas por panos pretos. O ar tinha um cheiro rançoso, quase fúnebre. Não havia computadores ou catálogos modernos lá. Somente códices manuscritos, caixas seladas com cera vermelha. O Papa caminhou lentamente. Ferri o seguiu sem falar. No centro da sala, uma mesa de mármore preto continha um único livro. Era grande, forrado com couro gasto. Não havia título na capa, apenas um selo. Nihil verum est. Nada é verdade, sussurrou Rossi, lendo o lema. Ele abriu o livro. As páginas falavam de uma profecia oculta diferente daquela de São Malaquias. Uma que teria sido escrita por um papa condenado ao esquecimento, Silvestre III, que a história registra apenas como uma figura efêmera. O texto revelava que, depois do papa que traria a paz forçada, surgiria um pastor branco infectado pela besta. Este pastor seria escolhido como símbolo de unidade, mas dentro dele carregaria as sementes da destruição. Sou eu? Rossi perguntou quase sem fôlego. Ao virar as páginas, ele leu sobre um grupo secreto, o Anel de Azazel, formado por cardeais que adoravam uma entidade antiga, disfarçada de anjo de luz. E um nome se repetiu entre os discos. Silvano Altieri Ferri não conseguia acreditar. Altieri, ele é um deles? Não. É o Arauto, respondeu Rossi, tremendo. E eu fui escolhido não para derrotá-lo, mas para permitir sua ascensão. Última página continha uma ilustração perturbadora. Um homem com vestes papais, olhos vazios e uma língua bifurcada, coroado por uma auréola de espinhos. Atrás dele, Roma está queimando. De repente, o chão vibrou levemente. Das sombras, algo pareceu se mover no fundo do arquivo. Temos que ir, disse Ferri, mas Rossi não se moveu. Agora eu entendo, ele murmurou. Isto não foi um conclave, foi um sacrifício. Eles deixaram o arquivo sem falar. Eles selaram a porta com o mesmo símbolo invertido. Ninguém deveria saber que eles estiveram lá. Daquela noite em diante, o rosto de Pio XIII mudou.
Seus olhos não demonstravam mais paz, mas inquietação. Ele começou a ter visões, e em seus pesadelos, Altieri sempre aparecia, cercado de fogo, repetindo uma frase em latim: Non eris Petrus, sed Draco. Você não será Pedro, mas o dragão. Na manhã seguinte à sua descida ao arquivo amaldiçoado, o Papa Pio XIII acordou com um peso insuportável no peito. Ele dormiu pouco, ou talvez nada. Imagens do livro, a figura horripilante do pastor, infectado, e o nome Silvano Altieri circulavam em sua mente como abutres. Lá fora, o Vaticano continuava como se nada tivesse mudado. Audiências foram agendadas, diplomatas aguardavam reuniões e câmeras de televisão ainda projetavam a imagem do novo pontífice como um farol de esperança para o mundo. Mas dentro do Palácio Apostólico, Pio XIII não era mais o mesmo. Foi então que ele decidiu convocar secretamente um grupo muito pequeno, os chamados Justos do Silêncio. Um círculo que existia desde a época de Pio XI, composto por clérigos, freiras, arquivistas e membros da Guarda Suíça que juraram proteger a Igreja não apenas de inimigos externos, mas de sua corrupção interna. Seus nomes nunca apareceram em documentos. Eles se comunicavam por meio de códigos ocultos em textos litúrgicos e citações bíblicas. Naquela noite, numa sala subterrânea do convento de Santa Marta, o Papa apareceu diante deles sem batina, branca, vestido como um simples padre. Ao seu lado, Monsenhor Ferri segurava uma caixa fechada contendo cópias de alguns fragmentos do livro encontrados no arquivo amaldiçoado. Não o chamei como pontífice, disse Pio XIII com voz grave, mas como irmão, porque o que descobri questiona tudo o que pensávamos estar defendendo. Um por um, os membros da resistência leram os documentos. O silêncio era absoluto. Alguns empalideceram ao ver os símbolos, outros se entreolharam, sem saber se o que estavam lendo era uma heresia ou um aviso divino. Uma freira idosa, irmã Benedetta, foi a primeira a falar. Santidade! Se isso for verdade, o conclave foi manipulado. Por que você não relatou isso aos cardeais? Porque vários deles não pertencem mais ao reino de Deus, respondeu Rossi. E se eu falar agora, serei acusado de insanidade, ou pior, traição. Jovem guarda suíço Marcus Hollenstein levantou a mão respeitosamente. O que é o Anel de Azazel? Nunca ouvi esse nome. Ferri explicou com voz firme. Uma ordem secreta fundada no século XV por clérigos que misturavam misticismo hebraico, demonologia suméria e textos apócrifos. Eles operaram sob o disfarce de bispos, conselheiros e até exorcistas. Eles acreditam que o anticristo não virá do mundo secular, mas do próprio trono de Pedro. O grupo ficou em silêncio. E quem lidera esse grupo agora? Benedetta perguntou, com os olhos semicerrados. Pio XIII olhou para todos com pesar. Silvano Altieri. E temo que a intenção deles não seja apenas manipular a Igreja. É possuí-lo. Transforme-o, transformando-a em uma nova torre de Babel a serviço de uma força mais antiga que o próprio cristianismo. Um dos padres, o padre Ezequiel, segurava firmemente um crucifixo. Se for assim, precisamos agir antes. Que seja tarde demais. Atuar sim, disse Rossi, mas com inteligência. Este inimigo não pode ser derrotado com orações públicas ou denúncias na mídia. Eles se infiltram como sombras. Eles controlam arquivos, doutrinas, diplomacia e até milagres. Ferri então revelou um segundo documento. Uma lista de nomes codificados. Eles eram membros ativos do Vaticano que juraram fidelidade ao Anel de Azazel. Alguns eram bispos muito conhecidos, outros misteriosamente desapareceram após anos de serviço. Um deles era muito próximo do Papa, o cardeal Dominique Bélanger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Bélanger foi quem me ofereceu como candidato quando Francisco morreu, disse o Papa. Pensei que ele fez isso por lealdade a Cristo. Agora suspeito que fui escolhido como uma peça ou como uma oferenda. Todos entenderam a gravidade do momento. Eles não estavam enfrentando uma crise política ou uma heresia doutrinária.
Eles estavam enfrentando uma infiltração espiritual, uma guerra secreta pela alma da igreja. A resistência aceitou sua missão: monitorar, investigar e interceptar sinais. Proteja o Papa, mas também questione cada ato, cada documento, cada nomeação. Eles se tornaram guardiões do véu entre o visível e o oculto. Antes de sair, Irmã Benedetta se aproximou de Rossi e pegou sua mão. Você não é o pastor infectado. Você é a testemunha. E testemunhas sofrem. Naquela noite, enquanto Roma dormia, a verdadeira guerra começou. Não entre exércitos, mas entre consciências. O Vaticano já era um campo de batalha invisível, onde os justos lutavam sem glória e os maus falavam em nome da luz. E de uma janela do palácio, uma figura observava. O cardeal Altieri, com um leve sorriso, murmurou em voz baixa: os justos despertaram. Que comece o segundo ato. Os dias seguintes foram tensos e cheios de uma atmosfera pesada, como se cada canto do Vaticano estivesse sob ameaça de um colapso iminente. Os encontros diplomáticos continuaram, mas nos corredores e sacristias crescia um ar de desconfiança entre os membros do clero mais próximos do Papa. Pio XIII, ciente da ameaça que espreitava nas sombras, decidiu reunir-se secretamente com os líderes da resistência para discutir o próximo passo. Naquela noite, um convento isolado nos arredores de Roma, cercado por olivais e pomares, foi escolhido como local de encontro. O Papa, acompanhado por Monsenhor Ferri e um pequeno grupo de aliados, chegou na escuridão sem chamar atenção. A entrada principal era guardada por alguns membros da Guarda Suíça, mas somente eles sabiam da importância do evento que aconteceria. Aleito convento, construído na época medieval, estava repleto de símbolos e vestígios dos antigos monges que viveram lá. O ar rarefeito parecia enchê-lo de segredos não contados. Em uma sala privada, a resistência se reuniu, enquanto lá fora a escuridão da noite envolvia o pequeno prédio. Pela primeira vez, os líderes dos diferentes grupos que formavam o círculo secreto sentaram-se à mesa. Entre eles, além de Ferri e o Papa, estavam o padre Ezequiel, uma freira chamada Clara e o arquivista Giovanni, o único com acesso aos arquivos mais confidenciais do Vaticano. Pio XIII não perdeu tempo e começou a falar com urgência. Não, há como voltar atrás no que estamos prestes a fazer, ele disse com uma voz profunda. Não podemos mais nos esconder. A ameaça de Altieri é mais poderosa do que imaginamos. Sua rede é vasta e sua influência se estende aos corredores mais escuros do Vaticano. É hora de encarar isso. Ezequiel assentiu, seu rosto magro refletindo o peso da verdade. Santidade. As últimas investigações revelam que Altieri formou alianças com facções do governo italiano e com certos empresários poderosos. Não é apenas um problema interno. É uma guerra global na qual a igreja está sendo usada como um peão. A questão é, como lidar com uma rede tão infiltrada? Ferri se inclinou sobre a mesa e deslizou um envelope em direção ao Papa. O que compilamos sobre Altieri está aqui. Os documentos incluem pactos com grupos secretos, embora nem todos os detalhes sejam claros. Mas há algo que me preocupa mais. Há evidências de que ele começou a recrutar jovens sacerdotes por meio de rituais estranhos, possivelmente relacionados ao culto do Anel de Azazel. Clara, a freira idosa, cruzou as mãos no colo. Não podemos permitir que eles continuem manipulando as mentes dos jovens. Eles não estão apenas traindo a fé, eles estão corrompendo a própria alma da igreja. Se quisermos vencê-los, precisamos de mais do que informação. Precisamos de um plano. Uma que seja rápida e decisiva. Pio XIII olhou para cada membro da resistência. Ele sabia que havia chegado a hora de agir, mas também estava ciente dos riscos envolvidos. Cada ação tinha que ser calculada e cada movimento furtivo. Palavras não seriam suficientes. O inimigo era muito astuto e estava muito perto. O próximo conclave, disse ele finalmente, será crucial. Se Altieri ganhar mais poder, ele poderá manipular a eleição do próximo Papa. Mas se pudermos expor sua verdadeira face antes que isso aconteça, poderemos detê-lo. Não apenas para o bem da igreja, mas para o futuro da humanidade.
A sala ficou em silêncio enquanto todos refletiam sobre as palavras do Papa. A tensão no ar tornou-se quase tangível. A igreja, uma instituição milenar, estava à beira do colapso e seu futuro dependia da coragem de alguns. De repente, Giovanni, o arquivista, interveio. Santidade, há algo que preciso lhe mostrar. Um documento que encontrei entre os papéis de Pio XII. Este documento parece conter instruções para desmantelar uma rede secreta dentro do Vaticano. Este plano nunca foi executado. Ninguém sabe por quê. O Papa pegou o documento e olhou-o atentamente. Era antigo, com a tinta quase desbotada pelo tempo. Estava marcado com o selo do Papa XII, mas algo na caligrafia lhe pareceu estranho. Alguma coisa não se encaixava. Essa pode ser a nossa chave. Se o que está escrito aqui for verdade, podemos usá-lo para romper a estrutura que Altieri construiu. Mas precisamos agir rapidamente. O tempo é nosso inimigo. Ferri se levantou e começou a andar pela sala pensativo. O plano diz que para acessar essa rede secreta, devemos passar por um lugar dentro do Vaticano que ninguém explora há séculos. Um labirinto subterrâneo esquecido por todos. Se conseguirmos acesso a ele, poderemos neutralizar a ameaça em sua essência. Pio XIII olhou para a mesa, pensativo. Eu sabia que esse seria o último esforço. Se eles não conseguissem erradicar a influência de Altieri agora, a igreja permaneceria sob o controle das sombras para sempre. Prepare tudo, ele disse finalmente. Entraremos naquele labirinto e, com a ajuda de Deus, destruiremos aqueles que mancharam seu nome. Assim, com a última esperança da igreja sobre seus ombros, os membros da resistência deixaram a mesa. Uma nova etapa começou, cheia de incertezas e perigos, mas também de uma determinação inabalável. A noite caiu em Roma com um silêncio perturbador. A cidade, normalmente movimentada e cheia de vida, parecia ter caído em um silêncio profundo. Carros raramente passavam pelas ruas vazias, e as luzes dos prédios se apagaram uma a uma, como se a cidade estivesse antecipando o que estava prestes a acontecer nos corredores secretos do Vaticano. Pio XIII, acompanhado por Monsenhor Ferri e os demais membros da resistência, estava na entrada de um edifício esquecido, escondido sob a principal igreja da cidade do Vaticano. A arquitetura antiga parecia sussurrar ecos de tempos passados, como se o lugar tivesse sido projetado para esconder segredos que nem mesmo os sacerdotes mais antigos conheciam. O portão era fechado por uma grossa porta de ferro, coberta de musgo e cercada por inscrições em latim, muitas das quais pareciam ter sido esculpidas às pressas por mãos trêmulas. O arquivista Giovanni, com as mãos suadas, tirou uma chave antiga, cujo desenho parecia ter sido forjado para esse único propósito. Com um clique agudo, a porta cedeu e uma lufada de ar frio e pesado saiu de dentro, como se o próprio labirinto que esperava lá dentro estivesse expirando após séculos de esquecimento. O silêncio foi quebrado pelos passos dos membros da resistência enquanto eles entravam no corredor escuro. A única luz que os acompanhava era a de algumas velas que Pio XIII havia pedido que trouxessem, na esperança de que as chamas permanecessem acesas, como símbolo de fé em meio à escuridão. Ar denso e pesado de umidade cheirava a mofo e a algo muito mais antigo. À medida que avançavam, as paredes de pedra cobertas de musgo e poeira pareciam bloquear o caminho atrás deles. Não havia como voltar atrás. O labirinto era real e foi feito para aqueles que ousavam explorar as profundezas do Vaticano, que, segundo a lenda, a própria igreja havia selado da memória coletiva. Isso não parece um lugar na igreja, sussurrou Clara, a freira, enquanto olhava com olhos preocupados para as inscrições que cobriam as paredes. Cada palavra parecia escrita com uma mistura de desespero e fúria. Este lugar, Pio XIII respondeu com voz grave, é mais antigo que a própria igreja. Segundo textos antigos, ela foi construída pelos primeiros papas, aqueles que não queriam ser lembrados pela história. Este é o lugar onde os segredos mais obscuros do Vaticano foram enterrados. Monsenhor Ferri olhou para o chão, onde símbolos estranhos
tão antigos quanto as próprias paredes, se estendiam nas sombras. Eram círculos entrelaçados, cruzes, invertidas e outras marcas que não pertenciam à fé cristã. No centro, uma enorme porta de pedra bloqueava o caminho para o fundo do labirinto. Era impossível ver o que havia atrás, mas o eco de sussurros vindos da escuridão sugeria que algo vivia ali, algo que não queria ser encontrado. Este é o limite, disse Ferri apontando para a porta. O conhecimento proibido foi selado aqui. A rede de Altieri está conectada a este lugar. E as respostas para suas conspirações provavelmente estão lá. Pio XIII não hesitou. Ele sabia que o que os esperava ali poderia ser a chave para deter a corrupção que ameaçava destruir a Igreja. No entanto, ele também sabia que o perigo era maior do que qualquer ser humano poderia imaginar. Vá em frente, ordenou o Papa, com a voz firme e determinada. Com um empurrão unido, o grupo abriu a pesada porta de pedra. O rangido das velhas dobradiças ecoava como um aviso por todo o labirinto. Ao abri-la, uma luz fraca emanou do fundo do corredor, revelando uma série de escadas que levavam à escuridão. Cada passo que davam em direção ao abismo parecia aproximá-los de uma revelação perigosa. A história da Igreja, os segredos mais obscuros e as traições que permaneceram escondidos durante séculos, tudo estava prestes a ser revelado a eles. As pedras antigas que cercavam o labirinto pareciam sussurrar, como se cada canto estivesse cheio de almas perdidas, presas naquele lugar desde tempos imemoriais. À medida que desciam, a atmosfera se tornava mais densa, quase opressiva. Os sussurros se intensificaram, como se o próprio labirinto estivesse cobrando uma dívida daqueles que ousavam invadir seu domínio. A única companhia dos intrusos era o som dos próprios passos e o leve ranger das velas que os guiavam. Finalmente eles chegaram a uma sala subterrânea. A entrada era guardada por duas estátuas colossais de anjos caídos, com suas asas quebradas e seus rostos cheios de desespero. A sala interna era vasta e adornada com símbolos pagãos, rituais proibidos e símbolos do culto a Azazel. Um altar escuro dominava o centro, cercado por velas pretas que tremeluziam levemente. Era um lugar de poder oculto, onde as forças mais obscuras da humanidade e da Igreja estavam em equilíbrio precário. Pio XIII olhou para o altar com horror, mas sabia que não havia como voltar atrás. Este era o cerne do mal que havia infectado a Igreja. Se ele quisesse salvá-la, teria que destruir tudo. Mas quem ou o que estava esperando por ele lá? Seria este o último desafio que ele enfrentaria, ou o início de uma batalha que mudaria para sempre o destino da humanidade? A sala subterrânea estava envolvida em uma atmosfera de silêncio absoluto, como se todo o ar estivesse suspenso. As velas pretas, embora fracamente iluminadas, emanavam uma luz de tom roxo, iluminando as figuras distorcidas dos anjos caídos que guardavam o altar. A sensação de que estavam sendo observados por algo muito além do humano era avassaladora. Algo ou alguém estava esperando sua chegada. Pio XIII deu um passo à frente, com o coração batendo forte no peito, como se quisesse se libertar da pressão que o dominava. Ele sabia que o futuro da Igreja, sua própria sobrevivência e a verdade sobre as conspirações que ele havia descoberto dependiam do que ele encontraria naquele lugar. Monsenhor Ferri, disse ele com a voz trêmula, mas firme. Tem certeza de que devemos prosseguir? Ferri assentiu, embora seu rosto estivesse marcado pela dúvida. Os dois compartilhavam um entendimento silencioso. Aquele era um caminho perigoso, mas não havia outra opção. Se quisessem deter a corrupção que havia corrompido o Vaticano, precisavam conhecer os segredos daquele lugar, mesmo que isso significasse confrontar forças que estavam adormecidas há séculos. Ao se aproximarem do altar, uma sensação de frio percorreu seus corpos, como se uma sombra invisível os envolvesse. No centro do altar, havia um objeto coberto por um pano escuro. Pio XIII não precisava ver mais para entender o que estava prestes a descobrir. A própria Igreja protegeu este lugar durante séculos para impedir que este objeto fosse revelado ao mundo. Com um gesto determinado, ele levantou a tela.
O que ele encontrou embaixo foi um livro antigo, cujas páginas pareciam feitas de pele humana, com a superfície áspera e desgastada pela passagem do tempo. O título estava gravado em latim, mas as palavras eram incompreensíveis. Um brilho estranho emanava do livro, como se ele contivesse o poder de gerações de segredos esquecidos. Pio XIII levantou-a cautelosamente, como se temesse que tocá-la despertasse algo dentro dele. Quando ele o segurou em suas mãos, uma energia poderosa percorreu seu corpo, e imagens começaram a emergir em sua mente. Flashes da história do Vaticano, mas não da história oficial. Vi imagens de rituais obscuros, de pactos com forças do mal, de papas que selaram suas almas ao diabo em troca de poder. As sombras dos anjos caídos dançavam em sua mente, zombando de seu desespero. Tudo o que ele havia aprendido sobre a fé, sobre a igreja, tudo em que ele acreditava, agora parecia desmoronar diante de seus olhos. Não foi isso que pensamos, murmurou Clara, recuando com o rosto pálido. Isto não vem de Deus. Pio XIII fechou os olhos por um momento, tentando resistir à onda de terror que o invadiu. Eu sabia que este livro era a chave para tudo, a razão pela qual a igreja era tão obcecada em manter seus segredos a todo custo. Era um artefato que continha mais do que apenas palavras. Era o núcleo de uma magia antiga que não deveria ser revelada. Este livro contém um conhecimento que nunca deveria ter sido descoberto, disse Pio XIII, com uma firmeza que mal escondia seu medo. A verdade da igreja é mais sombria do que você imagina. De repente, o ar ficou pesado e um som abafado ecoou das profundezas da sala. Algo estava despertando, algo que estava esperando pelo despertar deste livro. Os anjos caídos, cuja presença era sentida desde que entraram no labirinto, começaram a se mover lentamente, seus corpos de pedra ganhando vida. Pio XIII deu um passo para trás, mas a atmosfera do lugar parecia se fechar ao seu redor. A porta pela qual eles entraram começou a se fechar lentamente e as sombras pareciam se mover por vontade própria, cercando-os. Temos que sair daqui. Ferri gritou, sua voz cheia de desespero. Isto é um mau presságio. Mas antes que pudessem reagir, o chão sob seus pés começou a tremer. Um rugido profundo encheu o ar, como se o próprio inferno estivesse abrindo sua boca para devorá-los. As estátuas dos anjos caídos se ergueram, suas asas quebradas se espalhando como uma maré escura. A sala começou a ruir, e o altar começou a se desintegrar, como se tudo que estava selado ali estivesse sendo liberado. Pio XIII, com o livro nas mãos, sentiu uma força inexplicável empurrando-o em direção ao altar. Eu não conseguia largar. O livro não conseguia deixá-lo para trás, mesmo sabendo que, ao segurá-lo, eu estava abrindo as portas do abismo. "Corra, Pio!" Clara gritou, mas sua voz se perdeu no caos crescente. Era tarde demais. O mal havia sido libertado, e a igreja, como eles a conheciam, estava prestes a mudar para sempre. As revelações que começaram a se desenrolar nas profundezas do Vaticano não eram simplesmente sombrias. Eles foram o prelúdio de algo muito maior, algo que ameaçava consumir não apenas o Vaticano, mas o mundo inteiro. O Papa, com o coração batendo forte, entendeu com horror que o verdadeiro propósito de tudo isso não era apenas o poder sobre a igreja, mas a invocação de algo muito mais antigo e perigoso, algo que nunca deveria ter sido lançado. E naquele instante, enquanto o labirinto desmoronava ao redor deles, o livro em suas mãos começou a brilhar com uma luz escura e ofuscante, como se tivesse absorvido toda a escuridão da história. Em 2013, o próprio Bergoglio. Nenhum deles estava liderando as pesquisas. Uma escolha que vai além de rótulos. Além do preconceito ideológico, os eleitores compartilham 4 preocupações urgentes: abuso sexual, finanças duvidosas, guerras e geopolítica e mudanças climáticas. O sucessor de Francisco também herdará a sinodalidade, o mecanismo que busca dar voz aos leigos e às mulheres sem quebrar a comunhão. Para os progressistas, é irreversível. Para os conservadores, é uma experiência que deve ser limitada. A maneira como você gerencia isso
será o primeiro indicador da sua liderança. Epílogo na chave da fé. Quando a porta de bronze se fechar e a sala de imprensa expulsar jornalistas e acompanhantes, 135 homens permanecerão com apenas uma tarefa: rezar, debater e votar. Intramuros, manchetes e rótulos da esquerda, centro e direita desaparecerão. Lá dentro só haverá biografias, sussurros e a convicção, compartilhada ou não, de que o Espírito ainda se faz ouvir. No final, a Igreja apresentará ao mundo um nome, um rosto e um programa mal esboçados na primeira Urbi et Orbi. E os observadores medirão cada gesto para adivinhar em que direção o vento do Vaticano está soprando agora. Seja Tagle, Supi, Parolim Pizzaba, Turkson Ambongo Erdoğan Sara. A questão subjacente será a mesma. Pode um único pontífice reconciliar um catolicismo que prospera nas favelas de Manila, divide-se nas sacristias da Alemanha e se defende contra as guerras de Kinshasa e Kiev? O conclave de 2025 tem a palavra a fumaça branca a resposta.